Meus amados irmãos, estamos aqui hoje para tratar de um assunto que é muito relevante para todo cristão brasileiro e cristão como um todo, mundo afora. Nós vamos tratar hoje da liberdade religiosa, em razão da laicidade do Estado brasileiro. E vamos abordar questões como os agentes do Estado e o espaço público, onde muitas das vezes nós encontramos situações por meio das quais pessoas que querem celebrar, que querem cultuar e não recebem uma autorização para assim o fazer, porque seria no espaço público. No entanto, nós devemos considerar o fato de que, para iniciar a nossa conversa de hoje, trago a presença de vocês o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nos versos 16 e 17, que assim nos afirma: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quando nós estamos diante desse texto, nós devemos observar que o fato de nós, como cristãos, termos a possibilidade plena de declarar que não nos envergonhamos do Evangelho, de que nós estamos sempre na presença de Deus, que nós estamos sempre diante de seu Filho amado, que morreu na cruz por amor de nós, nós devemos compreender de fato o porquê dessa afirmativa final. O justo viverá por fé. Atentem para o fato de que, quando nós estamos falando de uma garantia fundamental, nós estamos falando, evidentemente, de que a Constituição nos assegura a possibilidade plena de ter ou não uma religião, de estarmos diante de um contexto por meio do qual nós vamos ou não ter a possibilidade de nos declarar protestantes, de nos declarar presbiterianos, ou qualquer outra fé que alguém possa professar e, sobretudo, sem intervenção do Estado. Quando nós falamos, portanto, em ter ou não ter uma religião, é porque o Estado brasileiro não vai exigir de nós a declaração de uma religião. O Estado brasileiro não vai nos coibir de prestar culto em público. Evidentemente que nós estamos vivendo num contexto de pandemia, e isso é muito sério, muito grave e é muito complicado, porque, na verdade, nós estamos diante de um contexto por meio do qual nós estamos submetidos a certas regras de ordem de segurança para evitar a contração ou contrair esse mal que assola o planeta nos dias atuais. Então, quando nós falamos em ter ou não ter uma religião, os nossos olhos devem se voltar inicialmente para o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, onde no seu inciso 6 está escrito que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ocorre, no entanto, nesse contexto de intensidade da vigilância sanitária no que diz respeito à redução ao máximo do risco de contágio, nós devemos considerar que, de fato, nós estamos circunscritos à possibilidade de prestar culto, mas no ambiente, no recinto sagrado que é o nosso lar. Com isso, atentem para o fato de que, efetivamente, se por um lado nós temos essa disposição do inciso 6 do artigo 5º, por outro lado, o inciso 7 nos fala que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva. Nas entidades civis. Quem são as entidades civis? Quem são as entidades militares de internação coletiva? Nós estamos falando, na verdade, dos presídios. E quando nós apresentamos esse texto, nós devemos considerar o fato de que, mesmo reclusos, mesmo dentro do xadrez, mesmo tendo uma cela de prisão, eles têm direito também a exercer a sua fé. Ainda que os seus companheiros de cela possam não professar uma fé. Mas eu lhes digo, por experiência de longo tempo, sobretudo como Gideão Internacional, que entrar num presídio para distribuir Novos Testamentos é um ato de fé. A partir do momento em que o grupo de Gideões se reúne antes de adentrar o espaço do presídio. E ali então oram, pedindo a Deus capacitação, direção e, sobretudo, a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que a sua palavra não volte vazia, conforme está assinalado lá em Isaías capítulo 55, verso 11. Ela não voltará vazia sem antes cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou. Obviamente que nesse contexto nós vamos estar vivendo um momento por meio do qual as pessoas que estão ali reclusas, presas, impossibilitadas de sair porque têm uma pena a cumprir, essas pessoas estão, na verdade, diante de uma realidade onde a única esperança que elas possuem está no Senhor, está em Deus, está em Cristo. Porque, de fato, toda e qualquer circunstância que nos envolve nesse contexto, as pessoas que estão reclusas dessas entidades civis e militares de internação coletiva, quer dizer, onde se prende e se apreende e se retém e se proíbe o acesso ao lado de fora dos presídios, nós vamos encontrar, na verdade, situações as mais variadas possíveis. Nós vamos encontrar, inclusive, como já encontrei certa feita, um determinado diretor de presídio que proibiu, uma certa época, distribuir Novos Testamentos dentro do presídio, porque os presos estavam, na verdade, usando as folhas do Novo Testamento, uma folha muito fina, nós conhecemos, para fazer cigarros, para fumar maconha. Evidentemente que essa proibição trouxe ou intensificou ainda mais o consumo de drogas, porque eles tinham que reter uma certa quantidade daquelas folhas para poder usufruir depois enrolando o cigarro de maconha. Então observe que quando nós estamos dentro dessa realidade, nós vamos encontrar no inciso 8 que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nós estamos tratando nesse contexto aqui do que se chama de objeção de consciência. Eu vou me opor ao mandamento, a uma ordem, ao cumprimento de uma determinação, em razão da minha fé. Nós vemos muito isso e uma coisa curiosa é o fato de que as pessoas sempre têm em mente a circunstância de que elas não devem definitivamente violentar a sua própria consciência em razão da lei. A Constituição da República do Brasil, ela estabelece nesse inciso 8 a liberdade suficiente para efeito de que eu não vou fazer, eu não estou obrigado, eu não vou cumprir essa ordem, porque ela fere a minha fé, porque ela se opõe, porque ela agride, porque ela de fato me violenta na minha consciência. Então, com isso, eu posso cumprir uma outra
obrigação, num outro contexto, para efeito de que, então, de termos a possibilidade de cumprir a disposição constitucional, para não nos envolver ou nos submeter a um processo criminal, para não estarmos submetidos ao chamado crime de desobediência, para não termos que nos posicionar de maneira contrária à autoridade. Nós vemos aí com alguma frequência situações por meio das quais pessoas que professam a fé naquela seita chamada Testemunhas de Jeová, recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça no Brasil julgou um caso, num processo penal, em que os pais negaram à filha de 13 anos a possibilidade de submeter-se a uma transfusão de sangue, que era a última possibilidade que ela tinha para efeito de se recuperar, de ter a saúde restabelecida. E acabou que essa menina faleceu. E quando ela faleceu, foi uma situação assim tão diferente do que estamos acostumados a acompanhar, que essa menina, ela faleceu porque lhe foi negada a possibilidade de se salvar mediante a transfusão de sangue. E, curiosamente, os médicos que a atenderam e que não tomaram a iniciativa de fazer a transfusão, eles foram julgados e condenados por omissão de socorro. E os pais dessa criança foram absolvidos em razão dessa cláusula constitucional que assegura a objeção de consciência. Eles não quiseram ter na sua consciência o fato de que transgrediram a sua fé para efeito de preservar a filha, que acabou falecendo. E o salmista nos diz, descendo à sepultura, quem te louvará? No entanto, a nossa fé, a nossa avaliação, a nossa percepção dessa realidade está em outro contexto. Nós sabemos que os nossos dias estão contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Nós sabemos também que o momento só Deus sabe. A forma, o como, o quando, onde, está nas mãos de Deus. Nós somos forasteiros aqui. E isso nos deixa no contexto em que a nossa liberdade religiosa ela não pode ser definitivamente repudiada, ignorada, abandonada, mesmo porque nós devemos considerar o fato de que o Brasil é um Estado laico. E essa laicidade do Estado brasileiro que nos assegura efetivamente a possibilidade de professar uma fé, qualquer que seja, ou até mesmo não professar fé alguma. Eu tive uma aluna, leciono já há algum tempo, aqui no Mackenzie, o tema direito e religião, e tratamos a liberdade de crença, e nessa liberdade de crença, uma aluna afrodescendente, quando tratávamos desse assunto, liberdade religiosa, ela fez uma reclamação veemente de que ela, como afrodescendente, não tinha liberdade de culto, porque onde ela se encontrava normalmente havia rejeição à sua fé. É um caso extremado, absurdo, mas nós devemos considerar o fato de que ainda existem preconceitos. Até mesmo em relação a nós, não muito tempo atrás, nós tínhamos a experiência desse preconceito. Em certos lugares, as pessoas, quando pegavam sua Bíblia e iam para a igreja, para cultuar, para adorar o nosso Deus, elas eram chamadas de os Bíblia, no sentido bem pejorativo, porque, na verdade, estavam sendo vítimas de uma discriminação. Quando nós sabemos perfeitamente que crente é todo aquele que crê, e crer é uma consequência natural daquele que conhece ao Senhor. O nosso Estado, portanto, o Brasil, é um Estado laico, ou seja, um Estado que não estabelece e nem tem nenhuma religião oficial.
É um Estado que tem o dever de assegurar não só a liberdade de culto, mas também a segurança aos locais de culto. Garantir que esses locais não sejam alvo de depredação e de tudo mais que a gente conhece nesse contexto. Nós sabemos também que tanto ao Estado como à União, quanto ao Distrito Federal e aos municípios, é proibido estabelecer cultos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar o seu funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Isso porque as igrejas entram onde o Estado não entra. As igrejas fazem aquilo que o Estado não faz em relação à população. As igrejas assistem espiritualmente os brasileiros, os estrangeiros que aqui residem. A igreja participa de uma forma em que não se consegue definitivamente separar o Estado da religião, mas nós vivemos um Estado que não tem religião oficial. Observe que houve tempos recentes em que se tentou tirar da nossa cédula de dinheiro a expressão Deus seja louvado. Tentaram tirar os sacrifícios, os edifícios públicos, a presença dos crucifixos. Tentaram tirar, ou ainda acontece, o sacrifício de animais em cultos religiosos. Nós vimos recentemente o Supremo Tribunal Federal declarando constitucional o sacrifício de animais em cultos de seitas ou de religiões de origem africana. A questão da terapêutica transfusional, a que me referi instantes atrás, tudo isso, meus irmãos, são questões que nós temos que atentar para o fato de que nós estamos submetidos a uma realidade por meio da qual o Brasil é um Estado laico. Observe que os agentes do Estado, presidente, vice-presidente, governadores, deputados, senadores, juízes, desembargadores, pessoas vinculadas aos poderes como um todo, eles têm também liberdade de religião. Não é com aquela frequência que nós vemos certas declarações públicas, mas com alguma frequência nós vemos aí o que se chama de hoje de frente evangélica, ou frente parlamentar evangélica, onde os evangélicos se reúnem em torno de um tema para efeito de ou aprovar ou impedir que ele seja aprovado, porque contraria a palavra de Deus. Observe que o fato de não poderem declarar muitas das vezes publicamente a sua fé não impede que eles tenham uma possibilidade de professar a sua fé dentro de um contexto de espaço público. Quando nós falamos de Estado como forma de liberdade religiosa, nós temos que perceber o fato de que a res pública, ou a coisa pública, no dizer lá dos tempos ainda da filosofia antiga, nós temos, na verdade, prédios como o Palácio de Governo, como Assembleia Legislativa, como Câmara Federal, como Senado Federal, como fóruns, como tribunais, espaço para efeito de professar a nossa fé publicamente, porque a coisa pública pertence ao povo. Essa é a grande questão. Eu tive muitas oportunidades desde os tempos em que eu comecei e que fui alcançado pela graça de Deus, de professar minha fé publicamente. E nunca tive nenhum temor, nenhum medo, nenhum tipo de ameaça ou de revanche ou de algum tipo de situação que me fizesse me arrepender do que eu estava professando. Longe disso. Graças a Deus que nós vemos por aí essas possibilidades. Observe o seguinte: nós vemos tantos jogos, tantas disputas, tantas situações de concertos musicais, de cultos em grandes espaços públicos. E por que então nós não podemos usufruir disso? Porque é nosso dinheiro que constrói esses lugares. Fica, portanto, esse alerta, essa advertência. Fica, portanto, a orientação mais intensamente clara do que isso é impossível
para efeito de assegurar a cada um de nós a liberdade religiosa. Deus nos abençoe.